Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência está na reta final de análise pela Comissão Especial da Câmara e pode ser levada ao plenário ainda este semestre. O governo admite ainda não ter votos suficientes para a aprovação da reforma e busca o apoio de governadores estaduais. O grupo se divide entre defensores e críticos da proposta, mas precisa ajustar as contas. A participação dos estados e municípios é mesmo determinante para o destino da reforma na Câmara? Para falar do tema, nós convidamos os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade do Amazonas. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Bosco, começo perguntando ao senhor, é possível manter estados e municípios dentro da reforma da Previdência? Não acredito. Acho que cada estado, cada Assembleia Legislativa tem que resolver o problema do seu estado e cada município, com a sua Câmara Municipal, tem que resolver o seu problema de forma específica. A tão sonhada Federação Brasileira ainda não existe, em 2019, ela está no papel e ela tem que começar a ser praticada. Não se pode decidir aqui no Congresso Nacional as mais variadas situações existentes no Brasil. Deputado Daniel Almeida, o senhor acha que deve se manter estados e municípios na reforma, no texto da reforma que está hoje na Câmara, ou cada estado e município deve estar separadamente? Cumprimentar o deputado Bosco. Eu penso que esta reforma, como um todo, ela nasce com grande dificuldade de ser viabilizada. Se colocou muitos temas no pacote e coisas que não se harmonizam. Na verdade, tem um objetivo central que é de acabar com a previdência pública e fortalecer a previdência privada, especialmente transferindo com a tal capitalização para o sistema financeiro, e tudo isso contaminou o ambiente político em torno do debate sobre reforma da Previdência. Estados e municípios fazem parte desse debate sobre Previdência, mas tem, como disse o deputado Bosco, especificidades. O Brasil é um país diverso, com municípios com características completamente divergente, diversa, oposta até do ponto de vista econômico e social. Uma coisa é você tratar da Previdência num município de 10 mil habitantes lá no Nordeste, outra coisa é tratar da Previdência num município como São Paulo, né? Da mesma forma, os estados, as diferenças regionais e de diferenciações entre os entes federativos não podem serem negligenciadas nesse debate. Portanto, eu acho que é muito difícil harmonizar todos esses interesses. Deputado Bosco, o senhor acha, então, diferente do que o presidente da Câmara afirmou, que o peso do apoio dos governadores pode ser determinante? O senhor acha que não? Olha só, há uma relação de determinados estados e seus governadores tem certa ascensão sobre suas bancadas. Não é o caso do meu estado, por exemplo. O governador não tem nenhuma ascensão sobre nenhum parlamentar do meu estado. Aqui, o debate é individualizado, no meu ponto de vista. E o fundamental não é a opinião de A, B ou C. O fundamental é a gente ir na essência do problema. Daniel falou de forma muito clara, essa reforma é muito abrangente. É bom, lá no meu estado, a gente diz o seguinte, não mexe no que está quieto. Vamos tomar como exemplo a aposentadoria rural. Demorou tanto tempo para que essa engrenagem fosse satisfatória para o homem do campo brasileiro, com a sua enorme diferenciação por regiões. Não se pode comparar um agricultor do interior do estado do Amazonas com o agricultor de Santa Catarina. Não se pode comparar o sertão baiano com o centro-oeste, a soja produzida
aqui no Centro-Oeste. Então, esses pontos precisam ser respeitados. Se o país naturalmente caminhou e essa engrenagem funciona satisfatoriamente, não há que se mexer. Tal sorte que, me parece, e nós só teremos a realidade quando surgir de fato o relatório final, parece que na quinta-feira deverá sair esse relatório, que nós vamos ver o que ele vai trazer. Mas parece que está fora de cogitações se mexer nessa questão do BPC, na aposentadoria rural, o que é um avanço para que se vote a reforma da Previdência. Deputado Daniel Almeida, o deputado Bosco Saraiva falou especificamente do caso do Amazonas, da relação do governador com os deputados. O senhor acha que isso se repete nos estados que estão com governadores da oposição à frente, no caso específico do PCdoB, que tem o governador do Maranhão, Flávio Dino? O senhor acha que existe uma maior influência do governo, no governo estadual, nos deputados, na relação com os deputados? Sempre tem uma interlocução do governador com uma parcela da bancada, em alguns lugares mais, outros menos. Na Bahia, por exemplo, a relação do governador com a bancada que lhe dá sustentação ou que tem identidade política com o seu governo é uma relação muito próxima, de boa convivência, né? Isso não quer dizer que tenha um alinhamento automático, não tem, né? Não tem. E esta matéria, ela é muito própria do debate no Congresso, dos parlamentares e do Executivo. O problema é que falta uma liderança no Executivo. Quem é que tinha que liderar um processo de pactuação em torno de projetos, da Previdência, tributário ou qualquer outro projeto? Teria que ser o Executivo. Nós não verificamos no comando do Executivo, no presidente da República, capacidade, interesse e dedicação para liderar nenhum processo, nem o da Previdência, nem qualquer outro projeto. E aqui na casa também nós temos alguma dificuldade de perceber grandes líderes pactuando, unificando bancadas para conduzir esse processo. É um bate-cabeça, é divergência na própria base do governo, no próprio partido do governo. Então, nesse ambiente, nós não vemos condições de matérias densas, complexas, como é a reforma da Previdência, prosperar. Na minha opinião, ainda bem, porque se ela for aprovada, vai fazer mais mal ao Brasil do que bem ao nosso país. Deputado Bosco, o senhor citou o BPC, aposentadoria rural. A partir de que, além da oposição, 13 partidos já declararam-se contrários ao BPC, aposentadoria rural, e à desconstitucionalização. A partir de que ponto o senhor acha que dá para conversar sobre a reforma da Previdência? Acho que afastar a possibilidade de se mexer nesta engrenagem que favorece, no momento, os menos favorecidos, os historicamente sacrificados no Brasil, dá para conversar. Há necessidade de se revisar. Esse processo todo começa com reforma. Esse termo eu acho absolutamente inadequado, porque ela não será uma reforma definitiva. Essa revisão permanente, com a mudança dos procedimentos, com a mudança da economia, com as tendências de mudanças, a rapidez com que acontece mundialmente as coisas do ponto de vista global, é evidente que é preciso que todos esses sistemas sejam revistos permanentemente. E neste momento, essa revisão ela é necessária, porque a economia vive exatamente de notícias, vive de especulações, vive de perspectivas. A perspectiva de se ter uma estabilização da Previdência brasileira, de forma que a gente possa, o Estado possa, no futuro muito próximo, ter mais recursos para investir e, a partir daí, reativar a economia e o crescimento, ela é necessária. E, portanto, eu acho que, uma vez afastadas isso mínimo que você citou, a gente caminha para ter, sim, a aprovação da reforma da Previdência. Deputado Daniel Almeida, a partir de que ponto a oposição aceita
conversar, negociar o texto da reforma da Previdência? Que itens o senhor acha que não são possíveis de serem negociados? Olha, desde o primeiro momento, nós levantamos alguns pontos que são centrais e que realmente produz uma alteração de grande dimensão, de grande profundidade. Primeiro, a capitalização. Essa história de capitalização talvez seja o ponto mais grave, porque retira a responsabilidade do setor público na proteção previdenciária e transfere para o sistema financeiro. Cada cidadão teria que ter uma conta própria, que faria uma contribuição sem saber qual o benefício que teria no futuro. E a contribuição só do trabalhador, sem a contribuição do Estado, sem a contribuição do capital e sem a contribuição do empregador, é algo que não deu certo em lugar nenhum do mundo, não poderia dar certo aqui. A outra questão é a desconstitucionalização. Não é possível desconstitucionalizar um direito, uma garantia que é de médio e longo prazo. O trabalhador entra agora no mercado de trabalho, mas ele tem que ter segurança para daqui a 20, 30 anos. E você tirar isso da Constituição para alterar por lei complementar ou lei ordinária a cada momento não teria nenhum sentido. A terceira é o BPC, né, que já está todos concordando que será retirada. A quarta, trabalhador rural. Eu diria que também o abono, retirar o abono de um salário mínimo para aqueles que ganham até 2 salários mínimos em média, é algo absolutamente inadequado, né? Então, esses são pontos centrais que, na minha opinião, seriam inegociáveis. Ajustes, atualização do sistema previdenciário sempre se fez. O governo Lula fez um ajuste quando tirou a paridade, né? E a aposentadoria integral do serviço público. A Dilma fez também, quando estabeleceu aquele modelo 85-95, né? Fez ajuste para eliminar certos abusos no acesso à aposentadoria, né? E nesse momento poderia ser discutido algum ajuste, alguma atualização. Mas eu acho que ao apresentar algo tão abrangente como o deputado Bosco aqui referiu, acabou contaminando todo o processo. Por isso que eu acho muito difícil ter a aprovação dessa reforma. Deputado, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta quero ouvir o deputado Bosco sobre desconstitucionalização. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade do Amazonas. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. Os convidados são os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade do Amazonas. Deputado Bosco, os senhores falaram um pouco sobre necessidade de revisão pontual devido a mudanças demográficas e outros fatores econômicos. Retirada da Constituição não pode facilitar essas revisões periódicas? Não, mas não é o caso. Muita coisa precisa ser retirada da Constituição, a cidadã, né? A nossa Constituição foi um grande pacto brasileiro. Ela surgiu do zero. Em 87, ninguém aceitou nada que tivesse acontecido no Brasil. Precisava ser um novo país. O país saía de um regime de ditadura. O debate estava em cada esquina, em cada botequim, no campo de futebol. 87 foi um ano maravilhoso e o Congresso resolveu fazer uma Constituição nova, tudo novo, um Brasil novo. Então, aqueles sonhadores, aqueles pensadores, Ulisses, Covas, tantos grandes brasileiros que estiveram por aqui naquele período, produziram essa Constituição. Tem coisa demais que precisa efetivamente ser retirado, porque foi acordo de última hora para colocações que... O que a gente faz? Não, a lei vai regulamentar e até hoje muita coisa não foi retirada. Neste caso, é bom não mexer no que está quieto, porque neste caso, quando se trata da Previdência Social, nós estamos tratando da própria vida individual daquele que entrou no concurso ou que foi ao trabalho sabendo da sua regra para as próximas décadas. Aquilo que estava estabelecido. E não é possível mudar o jogo radicalmente
no meio da partida, não tem cabimento. Portanto, eu sou favorável que não se mexa naquilo que já está resolvido para a Previdência na Constituição. Estudar a segurança ao povo. Não é que não se pode mexer na Constituição, também se pode mexer. Só que o debate é mais aprofundado. São 2 votações, com 2/3, a coisa tende a sair de uma forma mais acertada, independente do período que ela seja debatida aqui na Casa, no Congresso Nacional. Sem avexames, sem avexames. Por causa de ser muito avexado, o porco saiu mal arrumado. Deputado Daniel Almeida, como é que o senhor avalia a sua opinião? Também é a mesma? Não deve ser retirada da Constituição? Sem dúvida nenhuma, absoluta concordância, porque a nossa Constituição passa por modificações. Esses 30 anos de Constituição, pouco mais de 30 anos, nós já temos mais de 100 emendas. Não é que ela seja engessada, que não se modifique, né? Está passando por atualizações permanentes. Acho até que exageradamente, né? Poucas constituições sofrem tantas emendas como a nossa, né? Agora, há uma coisa muito boa que foi feita nessa Constituinte, que está na nossa Constituição, que é o sistema de Seguridade Social. Tem um capítulo da Seguridade Social. Sim. Nesse capítulo, estabeleceu-se um orçamento próprio e a garantia da Seguridade, que engloba saúde, previdência e assistência. E se definiu um pacote de tributos para assegurar o financiamento disso. Isso funcionou bem nesses 30 anos. Está falando agora de um déficit. É verdade que tem um déficit, não do tamanho que eles estão dizendo. Mas nesses 30 anos, somente nesses últimos 3 anos, é que teve déficit desse orçamento da Seguridade Social. Por quê? A economia caiu. Porque esse orçamento é composto pela contribuição do trabalhador, do patrão, do Estado e do capital. É uma contribuição sobre o faturamento das empresas e sobre o lucro das empresas, para complementar. Muito solidária, né, Daniel? Muito solidária. É um sistema solidário de repartição, de uma geração ser solidária com a geração que já trabalhou, né? Então, por que mexer nesse sistema? Se quem levou a essa situação de crise é a economia. Não tendo crescimento, não tem emprego, não tem faturamento, não tem lucro e a arrecadação cai. A primeira dificuldade que tem, você muda tudo e tenta jogar a conta do mais pobre, sinceramente, né? Não é possível. Então, não pode haver a desconstitucionalização. Nós temos que adotar medidas para recuperar a trajetória de fortalecimento do orçamento da Seguridade que prevaleceu até aqui, nesses 30 anos de Constituição. Você vê que aí a coisa é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Você veja que tudo vai exatamente para a economia. O reaquecimento da economia, o aumento da produtividade, o aumento da arrecadação, diminuiria consideravelmente esse déficit. E não se mexeria naquele sistema ideal da cooperação que o pensador na Constituinte debateu. Tem que mexer no financiamento. Quando se pensa em mexer em alguma coisa que o legislador fez, com muito sacrifício, que ele pensou, que ele debateu, que ele discutiu, que ele parou madrugadas, ouviu a sociedade e a Constituição ouviu de fato o povo brasileiro, essa Constituição, com todos os seus acertos, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que se possa pensar a respeito dela, ela ouviu o povo. Ela tem ali dentro aquilo que o povo pensou para ele mesmo. Então, esse sentido de cooperação que está posto lá é uma das coisas mais bonitas que tem nessa carta. É verdade, não existia isso antes. Se você for ver as anteriores, ela não previa dessa forma. Portanto, ela prevê. Então, nós temos a obrigação de sustentar aquele pensamento e buscar os meios operacionais de fazer com que aquilo funcione. Este é o Brasil que a gente deseja. Quais seriam os meios, deputado? Reaquecer a economia. O que nós precisamos é voltar a fazer, aquecer a Constituição Civil já. O que nós precisamos é dar para esse cidadão que depende da Previdência e desta Seguridade, o trabalho dele, o pedreiro, o carpinteiro, o motorista, o vigia, o pequeno produtor de tijolo. Esse cara que está precisando trabalhar no Brasil. E nós estamos deixando esse debate de lado para discutir exclusivamente a Previdência Social como coisa que ela fosse uma panaceia e não será.
O déficit continuará pelos próximos anos, o que está se buscando é um equilíbrio agora. Na medida que a gente reaqueça a economia com rapidez, o país vai de novo voltar a se alegrar, porque o país está em depressão. Deputado Daniel, é possível reaquecer rápido a economia? Exatamente, eu acho que é possível, necessário, e nós temos que fazer isso no tempo mais curto possível. Não é justificável que a economia fique parada já há 3 anos, pode chegar no 4º ano, porque esse ano também terá recessão. E eu vi uma conta aí, não sei se ela está certa ou não, dizendo o seguinte: se a economia tivesse o crescimento num patamar de 3%, como estava previsto, nós teríamos uma arrecadação a mais para a Previdência da ordem de 110 bilhões por ano. Em 10 anos, isso daria os tais 1 trilhão e 200, um pouco mais, para cobrir esse tal rombo. Esse é um elemento, tem que aquecer a economia. Como é que faz isso? Nós tirarmos recursos que estão indo para o sistema financeiro e jogar na atividade produtiva, para gerar emprego. Se nós não fizermos isso, não dá certo. Como é que está o sistema financeiro hoje, né? Os bancos continuam tendo lucros absurdos, não tem prejuízo em nada, é lucro crescente. A economia vai para baixo e o lucro dos bancos para cima. Por que isso acontece? Toda vez que você vai lá e deposita algum recurso num banco, uma parte desse dinheiro vai para o Banco Central. É um depósito compulsório, fica ali retido pelo Banco Central, mas ele não fica lá parado. Esse recurso é remunerado, né? Para o sistema financeiro, para os bancos. Essa remuneração, segundo algumas contas, dá 1 trilhão e 300, né? Mais do que esse rombo da Previdência. Tem a própria reserva no Brasil, é uma coisa boa o Brasil ter reserva, mas nós temos uma reserva hoje da ordem de 375, 380 bilhões de dólares, não é? E isso também tem uma remuneração para esse capital. Nós poderíamos ter uma reserva um pouco menor, jogar na atividade produtiva, jogar na economia, gerar empregos, como muitos países fazem. Os juros no Brasil é que dão folga, dão, vamos dizer assim, estímulo para que não se faça investimento produtivo e se mantenha o lucro fácil do sistema financeiro. Deputados, esse aqui é o problema. A gente está na reta final. Vou pedir para os senhores fazerem suas considerações em 30 segundinhos, dizendo aí quais as expectativas, o que os senhores acham que de fato vai mudar com essa reforma da Previdência. Eu espero que votemos a reforma da Previdência urgentemente para que o Brasil comece a discutir o que lhe interessa, que é a geração de emprego. Deputado Daniel, qual a sua expectativa? É uma ficção, é uma mentira dizer que aprovando a reforma da Previdência tudo vai ser resolvido no Brasil. Se não aprovar, o Brasil afunda. Não é verdade. Claro que o mercado vive de expectativa e como gerou essa expectativa grande, estamos num impasse. Eu acho que o governo não tem votos para aprovar a reforma da Previdência, eu tenho expectativa de que ela não seja aprovada e que nós tratemos de outras reformas, tributária e outros caminhos. Obrigada, deputados, pela participação. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre reforma da Previdência com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade do Amazonas. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência. Até mais.